Achei bem interessante a gente aprender um pouquinho mais sobre o antepassado. Principalmente achamos ossos e carvão. Um monte de ossos, de bichos que eles mataram e assaram assim Rochas, conchas e ossos. A experimentação sempre foi um princípio das atividades do museu, né? Então, assim, o fato do museu ter essa preocupação de querer romper aquela ideia tradicional de que em museu não se pode tocar em nada, de que museu é um lugar sisudo, silencioso, né? Que você tem que ter uma postura específica porque está dentro do museu. Isso sempre foi nos colocado como um desafio, no sentido de romper, né, com essa rigidez do espaço do museu e proporcionar para as crianças e para o visitante, de uma maneira geral, uma experiência diferente no espaço do museu. A experiência em primeira pessoa é a melhor forma de fazer com que as pessoas entendam alguma coisa e apreciem, se apropriem de qualquer tipo de conhecimento. Eu acho que, além de ser muito gostoso, muito prazeroso, você fazer as coisas com as próprias mãos, é uma forma de você entender qual é a dificuldade que a gente tem ao executar as nossas tarefas, quais são as limitações, quais são as potencialidades ao escavar, se a gente se depara com coisas ou se a gente simplesmente descobre coisas ou a gente vai construindo a informação conforme a gente vai escavando. Bom, assim, do ponto de vista das crianças, dos adolescentes e dos professores, a gente percebe de cara assim, um encantamento com a possibilidade da descoberta. Eles já vêm, na realidade, eles esperam alguma coisa, né, dessa experiência, mas eles não sabem o quê. Então, primeiro que eles são pegos de surpresa quando a gente começa a tratar essa questão dos sítios arqueológicos e de como os trabalhos são feitos nesses locais. E quando a gente comunica, quando a gente avisa que eles vão atuar como arqueólogos por um momento ali, eles ficam maravilhados. Quando a gente faz a monitoria, eles veem os artefatos já escavados, assistem até um filme de escavação, né? No projeto até tem algumas outras atividades. Mas a escavação, eles realmente veem o artefato enterrado ali, né? E trazem à tona isso. Dá para sentir, né? Mas na pele como é, né? E isso vem complementar a explicação posterior. Quando a gente pega a peça na mão e eles entendem que todo aquele material já esteve num contexto. E eles conseguem, de certa forma, visualizar a situação. O sambaquiano, nas suas atividades de preparação de alimento, do sepultamento. Então, eles conseguem, sim, visualizar isso. Eles ficam super contentes, né? Porque é uma coisa que não existe, né? Dificilmente tu vai ter essa experiência na escola, por exemplo, né? De prática, assim. E do ponto de vista do educador, né? A possibilidade de colocar a criança, né? O estudante, no papel do pesquisador, né? De frisar, de reforçar que o princípio fundamental da pesquisa é a socialização do conhecimento. É o que mais nos motiva a reforçar o papel do Museu de Arqueologia, né? De mostrar que ele não é um espaço estático, né? Ele é um espaço que produz pesquisa, que produz conhecimento, que divulga esse conhecimento.
A atividade foi organizada em função da equipe que a gente tem, né? Então a gente consegue deslocar hoje para essa atividade no máximo 3 pessoas. Então, em função disso, a gente organizou, a turma também é subdividida em 3 grupos, né? Cada grupo no Sambaqui vai pesquisar um aspecto da arqueologia e da cultura, né? Num primeiro momento eles são recepcionados no auditório, a gente faz uma discussão sobre o que é sítio arqueológico pré-colonial, sítio arqueológico histórico, né? Fala um pouco da ocupação aqui da cidade. Entramos na questão dos sambaquis e saímos para fazer a pesquisa. Aqui fora a gente fala especificamente com eles das etapas da pesquisa arqueológica. A gente tentou reproduzir o mais próximo possível de um sítio arqueológico real. Os materiais usados são materiais que foram localizados em sambaquis de verdade. Então, por exemplo, as próprias conchas, elas são refúgio de pesquisas anteriores que foram aproveitadas para fazer as camadas. As estruturas, o enterramento, o conjunto de material lítico, a fogueira, a gente tentou reproduzir também como a gente encontra e mais ou menos como foi o processo de construção dos sítios. Então a gente tentou também passar um pouco essa ideia da reconstrução. Tentamos reconstituir a ideia das camadas estratigráficas, que é uma das bases dos conceitos da arqueologia. E a gente acredita que ao escavar as crianças conseguem, mesmo que a gente não cite, não nomine esses elementos, que elas consigam perceber esses elementos ao estarem escavando ali o sítio experimental. Um grupo vai pesquisar uma quadrícula que vai ter material lítico, um outro grupo vai trabalhar com material humano, seria um vestígio de um sepultamento, e o terceiro grupo vai trabalhar com restos faunísticos, né? Com esses 3 grupos, o que nós vamos discutir depois na socialização? A questão da tecnologia, a questão da diversidade cultural por meio dos sepultamentos, e o terceiro grupo, com o vestígio faunístico, a gente vai discutir a alimentação, como é a qualidade de vida, tanto do ponto de vista desses grupos pré-coloniais como o nosso hoje.